Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, boa semana, boa segunda-feira, começando aqui no programa Sempre com Você. E estamos iniciando também a Semana da Família, isso mesmo. Ontem tivemos o Dia dos Pais, celebramos com muito amor, né, em família. E hoje nós damos início, então, à Semana da Família. Vamos pedir a intercessão de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, da Sagrada Família de Nazaré, sobre nós, sobre nossas famílias, as pessoas que nós amamos, esses vínculos, né, sanguíneos que nós temos e os laços também afetivos que temos com famílias que às vezes nem vínculo sanguíneo tem, né, mas que tem laços afetivos. Então, pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão da Sagrada Família sobre todas as nossas famílias. E hoje, segundona, começando, a gente quer entusiasmar você a começar a semana de uma forma positiva, com o coração cheio de gratidão e, claro, também cheio de planos, projetos, metas. E hoje o nosso programa vai falar sobre comprometimento e autossabotadores, é isso mesmo. E a nossa convidada é a Bia Rodrigues, ela já esteve com a gente aqui, a Bia é jornalista e coach, e vai bater esse papo com a gente sobre esse assunto. Você é nosso convidado especial. Quer participar? Quer fazer alguma pergunta? Tá ouvindo aqui a nossa entrevista? Daniela, eu tive uma dúvida. Manda pra gente 33491015 ou mensagem de texto no 993470532. Estamos só começando a semana, programa de número 911, hoje dia 12 de agosto de 2019. Bom, então fique conosco, não mude de canal, aliás, acompanhe toda a nossa programação. Porque além da Semana da Família, estamos na Semana de São Maximiliano Kolbe também. Dia 14 agora nós faremos, né, uma celebração toda especial de manhã cedo. Teremos uma programação toda pela intercessão de Padre Kolbe, né, falando desse mártir da caridade, que é o fundador da nossa obra de evangelização. Então, 14 de agosto, celebramos 78 anos de martírio de São Maximiliano Maria Kolbe, o santo de Auschwitz, o santo dos tempos difíceis. Tá bom? Então, fique conosco que a semana tá muito, mas muito mesmo especial. E vamos rezar então? Começarmos a nossa semana, né? Lógico, sempre com um pensamento positivo, mas também não somente nesse pensamento positivo, traçando metas, que é muito importante, mas também com um coração elevado a Deus. Já parou pra pensar que muitas vezes nos falta gratidão com Deus também? É porque a gente só quer ser grata a Deus se Deus fizer aquilo que eu quero, como eu planejei. Ou às vezes eu nem planejei, eu nem me esforcei também, e eu quero que Deus mande um grande milagre, né, na minha vida. Como se isso fosse mágica. Deus não trabalha com mágica, né? Trabalha com o nosso esforço, com a intenção do nosso coração e também com aquilo que nós estamos prontos a receber. Por isso é tão importante nós trabalharmos o nosso emocional, nós trabalharmos o nosso espiritual, o nosso físico, porque precisamos estar prontos como um todo para receber a graça de Deus. Muitas vezes eu não estou nem com equilíbrio emocional para receber uma graça tão grande, pode ser até que me desande a vida se eu receber essa graça no momento em que eu não estou pronto. E sabe que Jesus sabe exatamente o momento em que nós estamos prontos? O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Muitas vezes também o Senhor nos dá a graça e nós mesmos não nos achamos merecedores dessa graça. Só que todos nós temos a dignidade de filhos de Deus para receber tudo o que há de melhor. O Senhor nos permitiu a cruz, nos garantiu a cruz? Sim. Vai ter sofrimento? Vai. Mas Ele disse que haveria felicidade e abundância. Ele disse para nós que tudo o que nós pedíssemos ao Pai, em nome dEle, Ele faria. Então acontecerão, né, problemas, acontecerão dificuldades, acontecerão desvios da nossa parte também, de conduta, né, porque nós somos humanos, de caminho, porque a gente vai estar andando por um caminho, algo vai nos desviar e a gente vai mudar de caminho, mas a gente volta pelo mesmo eixo. Mas é sempre importante você entender que lá na frente o Senhor quer a sua felicidade. O que eu digo lá na frente é para você olhar para frente, independente daquilo que você está passando no momento. Né? Porque o que Deus quer para nós é felicidade, e felicidade em abundância. E São Maximiliano Kolbe nos diz assim no dia de hoje: não deixes nunca a meditação
Não deixes nunca a meditação. São Maximiliano Maria Kolbe. E o que Padre Kolbe quer dizer com isso? Antoniela está falando de meditação. É que a gente pensa de meditação logo, né, com outras coisas que estão mais algo sobrenatural, né? E aí a gente tem que colocar no nosso coração que é possível meditar por meio da oração. A gente já fez um programa, inclusive, aqui sobre meditação católica. E você sabia que a oração é uma forma também de você meditar? De você se colocar, se desprender daquilo tudo que você é e se colocar no eixo. Deixar Deus ser Deus na sua vida. Quando o Padre Kolbe diz, não deixes nunca a meditação, é porque ele sabia que a vida não seria fácil. Que viriam por aí tempos difíceis. Olha, ele já foi colocado como o mártir dos tempos difíceis, né, o santo dos tempos difíceis, que ele morreu lá no campo de concentração em Auschwitz, lá lonjão, né? Pois é. E aí a gente já achava que aqueles eram os tempos difíceis. Ele já sabia que coisas piores viriam. Estamos vivendo um período na nossa humanidade, no dia a dia, em que a gente sofre com estresse, com depressão, sofre com problemas da pressa, da correria, do dia a dia, de tristezas que acumulam dentro de nós e que nos levam à depressão. E aí Padre Kolbe diz para nós, não deixeis nunca a meditação, ou seja, esteja sempre cuidando de você, sempre levando o seu pensamento a Deus, sempre se esvaziando de você, para deixar Deus ocupar um pouco também o espaço dentro da gente. E quando a gente se ocupa de tantas outras coisas ao mesmo tempo, e não deixa nenhum espacinho para essa meditação, para essa oração, para esse encontro com Deus, algo se confunde dentro de nós e a gente acaba não tendo tempo para as coisas de Deus. E a gente acaba não tendo tempo para a gente também. Porque eu me ocupo das outras coisas e eu? E cuidado comigo? Nós somos o grande presente de Deus. Nós somos o grande presente de Deus. O Senhor nos criou, nos deu a vida e deu a vida para a gente administrar. Como é que a gente está administrando? Será que eu tenho só corrido todo dia e eu não tenho feito nada por mim? Não deixes nunca a meditação. Que mesmo na correria, nos seus planejamentos, nas suas metas, nos seus projetos, nos seus trabalhos, que você possa trabalhar muito, mas que você possa ter um tempo para Deus e para você. Não deixe nunca isso de lado. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Muito bem, louvado seja Deus, né, gente? A gente acha que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não vou cuidar de mim não, uma hora vai, uma hora você pifa, tá? Se você ficar aí nessa correria todo dia aí e não cuidar de você, não respirar, não ter um momento de alegria, de prazer, de estar com as pessoas que você ama, uma hora você vai pifar. É por bem ou é por mal. Então é melhor a gente trabalhando isso na gente, né? Pra gente poder caminhar aí, às vezes um pouquinho desacelerado, que talvez seja muito bom, viu isso? Mas continuar caminhando por mais tempo, não é mesmo? E antes de eu conversar aqui com a Bia Rodrigues, vou convidar você a ver a nossa dica do dia de hoje. O purê de batatas ficará mais saboroso se você substituir o leite por creme de leite. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito bem, você viu nossa super dica? Pois é, pra você que tem em casa. E eu recebo com muito carinho aqui mais uma vez a Bia Rodrigues. A Bia é outra também que já tá ganhando carteirinha aqui do programa. Bia, eu adoro fidelizar, sabe, as pessoas aqui, porque a gente vai trabalhando, já sabe o jeito que a gente trabalha, né? O nosso espaço, ele é um espaço para que quem está em casa possa aprender, possa, né, usufruir disso que a gente pode passar para eles, que eu acho que é o mais importante, né? Bem-vinda. Eu que agradeço. Prazer estar aqui de novo no programa, boa tarde para todo mundo, a gente também já vai se sentindo íntimo e assim a gente consegue também contribuir, né? Você falou um pouquinho ali no início de compartilhar e é isso mesmo, a gente fica honrada, né, de poder estar aqui e fazer essa troca que eu falo, que quanto mais eu ensino, mais a gente aprende.
É verdade, gente. A Bia, ela é jornalista, né, por formação. Também. Escolheu o jornalismo e também é coach, né, 14 Bia? anos já. Que é justamente para ajudar as pessoas a se lembrarem de quem são, os objetivos, as metas. E as pessoas ficam falando as coisas por aí dos coaches, eu quero dizer assim, que a vida de ninguém é um mar de rosas, mas a gente aprende, né, Bia? Eu acho que acredito você, cada vez que você passa esse ensinamento, serve para você também na sua vida, né? Muito bem falado, Tom, é isso mesmo. Na realidade, me formei em jornalismo e comunicação, exerço, né, tenho 14 anos, e o coach nada mais é do que uma outra formação que me ajudou também, um pouco do que você falou ali, nos entender, nos enxergar melhor. Porque na correria do dia a dia, tudo vai tomando conta e você não dá uma pausa para cuidar de você. E aí é onde você é como se nós fôssemos um carro também, não precisa de tudo, né? De fazer uma revisão. E aí o processo de coach me ajudou a entender melhor as minhas questões e com isso eu me apaixonei, me formei e estou aí agora também podendo compartilhar e contribuir. E eu acho que é justamente esse o time do negócio, Bia, é a gente cuidar da gente. Sim. Né? A gente vai falar hoje de comprometimento e também de autossabotamento, né? A gente já falou de autossabotagem há um tempo atrás aqui, especificamente disso. E a gente sabe que na nossa caminhada, muitas vezes, a gente mesmo é o autossabotador, ou seja, a gente se sabota, né? O tempo todo. Mas para o nosso crescimento pessoal, a gente se descobrir. Eu comentava até esse final de semana, né, com uma amiga justamente sobre isso, né? Porque ela falava para mim assim, mas e aí, né? Como é que eu vou fazer para mim autoconhecer? Eu falei, olha, o autoconhecimento é uma coisa muito delicada, né? Porque você vai descobrir coisas muito boas, mas você vai descobrir coisas muito ruins também que você precisa trabalhar isso. E às vezes você se descobre um autossabotador, uma pessoa que procrastina, e você, na sua vida, você não observou aquilo, né? Falou assim, nunca me vi dessa forma. Mas vamos começar então falando primeiro, Bia, o que é o comprometimento? Se tem a ver também com responsabilidade. Tem sim, então, falou muito bem. Na realidade, comprometimento nada mais é, a palavra já diz, é eu me comprometer a fazer algo. Muitas vezes eu me comprometo em fazer algo que eu gosto e muitas vezes eu me comprometo em fazer algo por obrigação, nas questões de trabalho. Então, eu tenho um comprometimento de estar lá todo dia às 7h30, porque eu preciso bater ponto, porque eu preciso daquela renda, né? Uma obrigação. Nada mais é que comprometimento é você se comprometer a fazer algo com alguém, ou com você mesmo, ou para alguém. Né? Ou no trabalho, ou um compromisso de relação entre homem e mulher. É um compromisso, né? Você não fala assim, eu estou comprometida. Então você está comprometido com algo ou com alguém. É a responsabilidade. E as duas caminham juntos. Não tem como uma pessoa ela ser responsável e não ser comprometida. É uma via dupla, elas andam de mão dadas. Agora, não tem como você ter uma pessoa que é irresponsável e ela ser comprometida. Porque se ela não assume o compromisso de fazer aquilo dar certo, fazer aquilo acontecer, ela já não está se responsabilizando por aquilo. E isso você pode levar para a sua vida pessoal, tanto os relacionamentos, né, entre homem e mulher, se eu não sou responsável com o outro, eu não vou me comprometer com ele. E tanto no meu trabalho, no dia a dia, atividade física, ou qualquer outra coisa que você se coloque a fazer. Se eu não coloco esse ingrediente chamado comprometimento, claro, com certeza o resultado vai ser o fracasso, e aí eu vou me frustrar, e aí vem a série de outras coisas. Sabe o que eu acho bacana? A gente falar disso mesmo, quando você está falando sempre, eu me comprometo, né, comigo mesmo. De se autorresponsabilizar. E eu falo muito assim, porque às vezes a gente pensa que é muito mais fácil, por exemplo, eu fazer pelos outros, eu me comprometer pelos outros do que comigo mesmo. Porque talvez eu não seja tão importante. E aí eu falo assim, toda vez, eu falo, gente, a pessoa mais importante do mundo é a gente. Né? Você tem seu pai, sua mãe, seu filho, mas a pessoa mais importante do mundo é você. E não é egoísmo você pensar nisso. Tem um exemplo. Então, muitas vezes a gente se compromete com o outro, pelo outro, mas com a gente não, né? E aí está um fato de sabotador, já que você falou um pouquinho. Quando eu me comprometo muito com o outro, automaticamente eu tenho alguns sabotadores, né? Ao todo, isso aí é um papo para outro dia, mas ao todo nós temos 9 sabotadores. Todos nós temos. O que é diferente de uma pessoa para outra? Às vezes eu conheço. Então, eu sei em que momento que eu estou agindo no modo sabotador e eu consigo parar, racionalizar e falar, opa, vou fazer isso de forma diferente. É como se o sabotador fosse a sua mente inimiga. Nós não temos a mente amiga. É dormindo com o inimigo, convivendo com ele, acordando com ele, mas sem saber. Agora, se eu não conheço aquilo, se é obscuro para mim, como é que eu vou combater? E uma coisa que você falou de um exemplo que eu sempre dou para os meus clientes e palestras é a preocupação comigo mesmo. Todo mundo quase já viajou de avião, não é mesmo? E uma das instruções que a aeromoça fala é, quando cair máscara de oxigênio, coloque em
Você primeiro. Porque se eu não tenho condições de me ajudar, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou ajudar o próximo? Então tem ali o amor maior do pai, do filho, da esposa, de todo mundo, mas realmente eu preciso estar comprometido comigo, porque eu só tenho condições de fazer algo por alguém se eu estiver pronto, se eu estiver bem. Então a máscara caiu, eu me salvo, porque se não colocar em ninguém, colocar em outro, pode ser que os dois percam. Então, assim, é uma dica comum, mas para você ver que não é o egoísmo, porque as pessoas pensam, nossa, então fulano só pensa nele. Né? Não tem nada a ver, então você realmente precisa cuidar de si primeiro, para se estar pronto e cuidar do outro. Esse tá falando, só pensa nele. Não, ele pensa primeiro nele e Exatamente. depois nos outros. Não pensa só nele, porque se pensar só nele é egoísmo. Exatamente. Aí já parte é egoísmo, né? Agora, Bia, todo mundo nasce comprometido. A gente tem isso também, a gente vai aprendendo isso também, né, dentro de casa, porque a gente sabe que muito do que a gente traz hoje na fase adulta é aquilo que a gente aprendeu, né, e tudo mais, aquilo que foi guardado dentro de nós. Nós já nascemos comprometidos, todo mundo é comprometido, a gente pode esperar, se eu sou comprometida, eu posso esperar que o outro seja também. Isso aí gera uma frustração, não é mesmo? Porque quando eu tenho uma habilidade, ou quando eu tenho algo que é muito forte dentro de mim, é intrínseco, é até inconsciente. Eu espero que o outro também seja. E aí, se ele não tem aquele mesmo comportamento comigo, vem o quê? A frustração, a decepção. E eu falo que não, porque nós nascemos sem nenhum mínimo de conhecimento. Então, nós somos frutos, primeiramente, enquanto criança, de todos os valores, da educação, dos exemplos dos pais. Por isso que é muito importante, você que é pai, você que é mamãe, não é só o que eu falo, é muito do que eu faço. E o comprometimento, ele tem a ver com essas duas coisas, com essa congruência com o que eu falo, com o meu discurso, e com o que eu realmente coloco em prática. Porque eu costumo brincar, falar todo mundo fala, eu posso dizer aqui para você 1000 coisas, né? Marcar, eu vou lá e tudo mais, mas eu realmente cumpro aquilo que eu falo. Então, às vezes, o pai tem um argumento muito bonito, mas não é essa atitude que o filho vê. E com a fase adulta, a gente carrega, sim, muitas coisas. Por isso que nós temos muitos sabotadores, entra na nossa mente humana, né? E desvendar a mente humana é muito difícil. Então, nós não nascemos comprometidos, são habilidades que nós adquirimos ao longo de toda a nossa caminhada, de todo o nosso processo. Desde a infância, com a educação dos pais, na escola, no trabalho. E aí você vai tendo coisas que acontecem na tua vida que vai te marcando de forma positiva ou negativa e que você também aprende a enfrentar. Porque às vezes eu posso passar pela mesma situação que você, mas às vezes eu tiro de uma forma e você tira de outra. E não existe, viu, gente, certo ou errado. Ah, é porque ele é mais tranquilo, é porque ela é assim ou é assado. Isso tem a ver com a tua carga passada, com tudo que você passou, teus valores, as tuas crenças e tudo mais. Então... assim, até eu acho que na nossa fase, né, da idade que nós temos, se a gente parar para pensar, a gente tinha muito aquilo assim, mas por quê, pai? Porque eu sou seu pai e eu mando. Era muito, antigamente era muito do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje a gente vê e a gente tem uma preocupação maior de quem é pai, de quem é mãe, de ser o exemplo vivo, né? A gente tem até São Francisco de Assis, ele fala assim, né, que às vezes alguém possa ler o evangelho na sua vida. Às vezes você pode falar um monte de coisa, né? Posso ser cristão da boca para fora, mas se a minha vida não for, né, não adianta nada. E é a mesma coisa do comprometimento que você está falando, né, Bia? De eu falar, mas eu não demonstrar aquilo. E eu vejo que os pais têm se preocupado com isso. A gente fala assim, a gente está numa geração muito Nutella. Não, o mundo mudou, né? A realidade é outra e os pais têm uma responsabilidade, parece ainda maior, de mostrar, né? É assim, mas eu estou te mostrando que é assim. E de ser o exemplo vivo dentro de casa, né? Realmente o mundo mudou. Nós temos aí um turbilhão de informações que chega a todo momento pra gente. Era diferente antigamente. Tínhamos menos notícias, tínhamos menos acesso. Então as redes sociais, ela veio com tudo, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo. Vale de como você utiliza isso. Então nós somos bombardeados o tempo todo de informações. E aí você fica se perguntando, o que é certo, o que é errado? Para onde que eu vou? Para que lado que eu sigo? Aqui fala que é esse ponto, aqui fala... Se você não tiver uma referência que começa na infância do pai e da mãe, uma referência a Deus, uma referência religiosa, uma referência no trabalho, um líder que você admira, você acaba se perdendo no tudo isso. Então eu costumo falar sempre, voltando para o lado corporativo, que o líder ele não lidera pelo que ele fala, mas sim pelo que ele faz. Nós nos inspiramos em pessoas que fizeram realmente. Então quando eu quero me comprometer com algo, e é muito difícil para mim, você pode ter em casa aí uma dica de um exemplo. Quem que já passou por aquela situação que você conheça? Pode ser uma figura pública, pode ser uma figura famosa, mas pode ser alguém que de repente está no seu convívio. O que ela fez?
Então comece a modelar essas pessoas. E aí você consegue trazer para si que todo mundo passa por dificuldades e altos e baixos. Mas quando eu estou comprometido, quando tem um porquê lá atrás que me leva a realizar alguma coisa, eu vou me dedicar de uma maneira maior e uma maneira melhor para alcançar o meu resultado, o meu objetivo, seja como for. Bacana, a gente vai continuar esse assunto. Eu vou dar uma pausa aqui na minha conversa com a Bia. Lembrando você que se você quiser participar, 3349-1015, 993470532. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente vai falar de metas também, se é importante para a gente se comprometer. Mas daqui a pouquinho depois do intervalo, tá, Bia? Então você também não sai daí que a gente já volta.